Você já sentiu medo do futuro dos seus filhos diante de tantas influências negativas? Pois bem, hoje eu vim mostrar que existe uma promessa de Deus que garante não apenas o ensino, mas a paz deles, que está no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, que diz assim: os filhos serão ensinados pelo Senhor. Isso significa que, embora os pais instruam, é o Espírito Santo quem cuida, convence e firma os valores no coração. A paz mencionada não é apenas ausência de conflitos, mas uma plenitude que vem de estar alinhado com o propósito divino. É muito importante no mundo hoje que vivemos fazermos um devocional em família. Ensinarmos para os nossos filhos a Bíblia no dia a dia, falar das coisas do alto, né? E hoje, assim, eu quero falar que para que os filhos sejam ensinados pelo Senhor, eles precisam ver o Senhor agindo na vida dos pais. Os pais precisam preparar os filhos para um propósito maior. Vou falar um pouquinho do meu testemunho. Eu sou casada há 30 anos com o Ricardo. Tenho 3 filhos, o Lucas com 33 anos, o Ricardinho com 23 anos e a Júlia com 9 anos. Mas hoje, precisamente, vou falar do meu filho, o Ricardinho. Ele tem 23 anos e ele mora na Austrália atualmente, né? Faz 3 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele já começou a falar: mãe, eu vou morar no exterior. Mas eu não acreditava, porque era adolescente, né? Mãe, eu vou morar no exterior. Pai, eu não vou morar aqui, eu vou morar lá. Eu vou morar no exterior. Daí, falei, tá. Daí foi passando o tempo. Ele estava com 17 anos. Quando ele teve 18, ele falou assim: mãe, pai, eu vou morar no exterior. Falei, ai, Ricardinho, nossa, você de novo falando. Tudo bem. O Ricardinho era um menino, desde criança, muito apegado a mim e ao pai. Aonde nós íamos, ele ia atrás. Criança, adolescente, ele gostava de umas baladinhas depois, quando ficou mais velho, mas sempre quis ficar no meu pé e do pai. Aonde nós íamos, ele estava atrás, que ele adorava ficar com a gente. E sempre respeitou pai, mãe, vó, vô, as tias. Sempre foi educado e sempre respeitou. Daí, como ele veio com essas ideias, eu não acreditava, porque ele era muito apegado. Falei assim, mas ele não vai deixar da gente. E ele, com 18 anos, começou a fazer a papelada. Daí ele, mãe, eu já estou arrumando meus papéis. Pra onde você vai, menino? Eu não vou falar agora. Daí demorou uns 6 meses, ele falou, mãe, eu vou pra Austrália. E já tá quase pronta a documentação. Eu falei, o quê? Ele, do pai dele falou, oi. E nisso, com tudo isso, ele, assim, chamou o irmão mais velho, o Lucas. E o Lucas é casado e tem 2 filhos, o Miguel e a Clara. Daí o Lucas falou, eu vou. Eu falei, o quê? Nossa, que coisa é essa, né? Ele falou, não, mãe, eu vou. O Lucas falando, mãe, não, eu vou pra ver uma vida melhor, né? Conquistar uma vida melhor. Eu falei, tá bom, né? Ai, meu Deus, daí tudo bem, né? E foi passando o tempo e chegou o grande dia do Ricardinho. O Ricardinho foi num dia e o Lucas foi depois de 2 dias. O Ricardinho foi com a namorada, Luana. Gente, no dia que o Ricardinho foi, eu ainda tava... Minha irmã, uns dias antes, né, falando comigo, ela falou assim, Fernanda, como que tá o coração, né, Fernanda? Que você vai perder os 2 filhos, eles vão viajar, né, eles vão morar fora, né? Eu falei, eles vão atrás do sonho deles, né? Ué, tava tudo normal, né, ainda, né? Daí, nesse dia que a gente foi levar o Ricardinho, a gente despediu, foi triste demais. Mas foi mais triste quando a gente chegou em casa.
eu, o Ricardo e a Júlia, nós caímos no choro piedosamente. Parecia que a gente estava despedindo de um filho eternamente. Por que eu tô falando isso, né? Que teve outro dia também do Lucas, e eu fiquei sem meus 2 filhos 1 ano, que o Lucas voltou depois de 1 ano, né? Eu tinha momentos felizes aqui na minha casa, com meu marido, com a minha filha, com as minhas irmãs, com a minha mãe. Mas não era a mesma coisa. A casa tava um vazio. Sabe? Quando o ninho tá vazio? Foi isso que eu senti. Mas vocês vão falar, por que tem a ver o testemunho dela com o dia de hoje? É assim. Muitas mães podem até ser contra o que eu vou falar. Hoje todo mundo fala assim, né? A maioria das pessoas falam, não, meu filho é do mundo, meu filho nasceu pro mundo. Eu falo diferente. O meu filho é de Deus. E quando a gente tem filho que mora longe da gente, e quando tem hora que a saudade bate, a gente tem que consagrar a vida dele a Deus. A gente tem que orar pela vida dele, pedir proteção. Porque lá no começo, quando a gente... eu falo de devocional, eu falo assim da vida que a gente tem que ensinar as coisas do alto para Deus. Eu levei meus filhos para a missa, levei meus filhos para a igreja, para conhecer a Deus, para viver a palavra. E hoje eu creio nessa palavra, que Deus ensinou eles. Por isso que o Espírito Santo é que estão na vida deles. Porque eles sabem. O Ricardinho está lá na Austrália, mas ele liga todo dia falando comigo, com o pai dele. Isso é família, isso é família. Ele está indo atrás dos sonhos dele. Mas eu já falei para ele, filho, conquista o que você tem que conquistar, que você é novo, mas volta para a família. A família tá aqui, não tá aí. E o tempo passa. E a gente tem que viver em família. Porque até Jesus quis ter uma família, né? Então, hoje eu falo, ensina os teus filhos as coisas do alto. Levam eles na igreja, vão à missa. Busquem a Deus enquanto há tempo, porque tem filhos que vai, mas mal liga para a mãe e para o pai, ou então acha normal viver muito longe, e não é normal. Não é normal. Filho tem que viver perto do pai e da mãe. Filho tem que viver em família. Eu torço pro meu filho lá. Ele vai conquistar o que ele quer, mas ele tem que voltar. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilhe com outros pais e ficam na paz.